Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim aqui, já tem uns dias que eu não posto nada aqui no canal porque tive alguns problemas familiares, né? Então isso acaba interferindo no nosso trabalho, né? Porque não tem como a gente fazer uma coisa, né? Trabalhar e, né? Pensando em alguns problemas que acontecem dentro da nossa família, mas já se resolveu, graças a Deus, e vamos lá. Bom, pessoal, hoje eu vim contar a experiência de projeção em corpo mental, né? Foi uma experiência muito incrível, muito legal que eu tive, né? Onde eu fui desdobrado, isso aconteceu ontem, dia 5, né? Tô gravando hoje, dia 6, dia 5 de madrugada. E o que acontece? Eu fui desdobrado, né? Dessa vez eu não fiz sozinho, fui desdobrado pelo mentor, né? Ele aplicou um passe magnético longitudinal, né? Nos meus chakras e assim expandiu o meu duplo etéreo, fazendo com que eu conseguisse sair do corpo físico. E eu fui levado até uma sala, né? No astral, não sei dizer exatamente onde era. E lá tinha outras pessoas também, né? E eu despertei, eu estava sentado numa poltrona branca, uma sala branca, parecia uma sala bem futurística mesmo, né? Parecia que eu reconheci o local, mas eu não, ao voltar para o corpo, eu não consegui me identificar que lugar aquele, sabe? Como um déjà vu, como se você já estivesse lá, mas você não sabe exatamente de onde é que vem aquela sensação, né? Então era como se fosse um déjà vu. Pois bem, e eu fui levado nessa sala para promover uma experiência que não está em livro nenhum, psicografado, não foi dito por médium nenhum, né? Que era a absorção de ectoplasma através do corpo mental, né? E nessa sala eu fui orientado que eu seria desdobrado, né, em corpo mental superior. E nós iria, né, junto com mais dois mentores também em corpo mental, até um centro espírita, né, que lá se encontrava dois médios de efeito físico, que produzia muito ectoplasma, e já, né, teve toda uma conversa, todo um acordo, né, onde eu ia realizar uma absorção de ectoplasma de uma encarnada, né, médium, né, de efeitos físicos através do corpo mental, né. E depois que eu fui, né, teve toda essa orientação, né, me desdobraram em corpo mental. Os outros dois mentores também foram desdobrados, ficaram uns 4, 5 pessoas nessa sala, né, monitorando nossos corpos astrais e fomos até o centro espírita, né, onde estaria essas médiums, onde eu né, ia realizar, é como se fosse um vampirismo, só que apenas para, né, como um teste, né, como eu falei, teve toda uma conversa, teve a permissão das médicas, que, né, em última instância seria um vampirismo, né, então teve toda né, todo um acordo, apenas por fim de experiência mesmo, né, não ia causar mal nenhum às médios, nem nada. E, né, o mentor projetou na minha tela mental uma imagem de uma sala, e ele pediu que eu me concentrasse nessa imagem, que nós seríamos teletransportados até essa sala. E chega nessa sala, tinha as duas médiums que estava deitada, né? Estava deitada na cama de casal, né? Aparentemente elas eram um casal, né? Duas mulheres, lésbica. E ela estava em estado de passividade, né? E assim que eu cheguei nesse quarto, né, eu vi essas duas médiums,
E eu via que o duplo etérico delas tinha muito ectoplasma, que quando tu está em corpo mental, você vê diversas camadas da aura, né? Todos os corpos sutis e aí até os mais densos. E eu vi que ela tinha muito ectoplasma acumulado dessas duas médiums, né, que estava deitada. Ela sabia que ia realizar nós ia realizar esse procedimento, só que ela só tinha consciência no astral, né? No fisicamente ela não tinha consciência disso. Aí o mentor me intuiu a me aproximar das duas médias e começasse mentalmente a sugar, né, digamos assim, o ectoplasma dessas médiums. E assim eu fiz, né? Eu comecei, né, mentalmente a puxar o ectoplasma através do plexo solar, né, que é o chakra que tem mais ectoplasma. Dar dois ao mesmo tempo, né, porque você não tem ponto cego no corpo mental. Então, ao mesmo tempo, eu comecei a puxar esse ectoplasma, né? E a forma que eu puxava, né, saía como se fosse né, aquela aparência mesmo clássica, como se fosse uma névoa branca, esbranquiçada, um aspecto meio gorduroso, né? Eu sentia o peso da energia do ectoplasma. Era uma energia que tinha um teor, assim, como se fosse sabe aquela coisa pegajosa, né? Pegajosa, gordurosa. Eu senti o peso, eu senti que tinha muita carga elétrica no ectoplasma, né? Por isso que talvez chamado, né, o choque anímico, né? Talvez seja por causa disso, né? Porque o ectoplasma tem muita energia, né? Muito energia elétrica, eu acho que é isso. E eu comecei a puxar das duas ao mesmo tempo e comecei a puxar para o meu corpo mental. Só que essa energia não ficava no meu corpo mental, ela era transferida através do cordão de ouro, né? Não um cordão de prata, um cordão de ouro, direto para o meu corpo astral e do meu corpo astral ia direto para o meu corpo físico, né? Então era uma energia que estava sendo canalizada através do meu corpo mental para o meu corpo astral e do meu corpo astral passar para o corpo físico, né? Então era como se fosse um processo de absorção de energia ectoplasmática, né? E eu fiquei assim, muito surpreso, né? Eu sabia que dava para puxar energias no plano astral, no plano mental, mas ectoplasma nunca tinha parado para pensar nisso. E, eu puxava, né, a energia quase que de forma sem parar. Ia todo dia para o meu corpo astral, eu sentia meu corpo astral se condensando, inchando, né, como se ele ficasse mais corpóreo, mais denso, mais opaco. E também para essa energia ia para o meu corpo físico, né, tanto que eu senti um bem-estar muito, quando eu voltei, eu senti muito um bem-estar, né, assim como se tivesse energizado, como se tivesse dormido bem, uma noite muito boa, sabe? Sabe quando você acorda disposto, né, cheio de energia? Foi assim quando eu voltei dessa experiência, né, do, dessa absorção de ectoplasma através do corpo mental, né? Isso não está em livro nenhum, né? Eu nunca vi ninguém falando disso, que quando a pessoa fala, o obsessor tá sugando ectoplasma, mas sempre é em corpo astral, mas eu nunca tinha ouvido falar realizar esse mesmo processo de vampirização através do corpo mental, né? Aí eu ficava sugando a energia, e até o momento que o mentor falou que para me parar, que já era o suficiente para apenas eu ter as sensações, né? E depois de parar, né, eu senti que o ectopatia tinha diminuído bastante, acho que uns 40, 50% no máximo. E depois ele me orientou a voltar para o corpo astral, né? Aí voltamos para o corpo astral, encaixamos nós três. E depois eu perguntei pro mentor por que eu participei daquela experiência. Ele falou que
se eu conheci os arcontes. Eu falei sim, eu conheço os arcontes, já ouvi falar deles, né? Inclusive, falei, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre eles. Aí ele falou que os arcontes utilizam muito essa técnica de absorção de energias dos encarnados através do corpo mental. Então, a mesma técnica que eu usei, né, de absorção de energias, os arcontes eles usam essa energia, né, ectoplasmática para vários fins, né? E porque os arcontes vivem em corpo astral, eles não vivem em corpo mental, mas eles conseguem desdobrar e por ter um conhecimento muito mais aprofundado do corpo mental, eles acabam gozando dessa facilidade, né? Tanto que eles até trocam a consciência das pessoas e, né, troca de corpo e tudo mais. No vídeo lá do Arconte eu falo muito sobre isso. Aí ele falou que é um tipo de vampirismo que nenhum livro psicografado ainda trouxe essas informações, né? Que o vampirismo é levada, né, a nível mental, né? Porque geralmente o vampirismo é feito por encarnado ou desencarnado, mas não indivíduos em corpo mental, né? Ele fez eu passar por essa experiência apenas como um fim educativo, né? E que os arcontes eles usam é uma das técnicas que eles usam. É por isso que esses arcontes eles fazem de tudo para ficar na matéria, né? Não é por causa da matriz, é porque como encarnado a gente produz essa energia, né? O Meto falou que eles não absorvem só o ectoplasma através do corpo mental superior, mas energias emocionais e principalmente energias mentais. Não são seres extremamente inteligentes e antigos, por isso que esses seres são muito perigosos, né? E eu fiquei assim, abismado, surpreso, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Algo que muita gente diria ser impossível, né? É uma coisa que eu estou percebendo que os livros psicografados, principalmente os mais antigos, estão ficando obsoletos, desatualizados, precisa atualizar, né? Não que o que está lá não seja verdade, mas precisa atualizar. Precisamos expandir a consciência para novos conhecimentos, novas experiências, né? Eu não sabia que dava para fazer isso em corpo mental, é que eu já tive, se eu não me engano, com essa é a 7ª projeção, do que eu me lembro, né? Porque pode acontecer você projetar e não se lembrar, né? Assim como se sai em corpo astral e você não se lembra, né? E ele, né, falou que, né, os arcontes eles usam essa técnica para absorver nossa energia mental, emocional e nossa energia vital, né? E de lá eles transferem tudo para os corpos deles, astrais, né? Porque os arcontes aparentemente eles não conseguem reencarnar, porque eles cometeram o chamado suicídio cósmico. Mais na frente eu posso falar, viu, sobre o suicídio cósmico. E depois, né, ele explicou uma outras coisas lá, alguns detalhes técnicos. E depois ele passou a mão no meu rosto, né, de cima para baixo e voltei para o corpo físico, né, com essa sensação de bem-estar muito grande, certamente pelo ectoplasma que eu absorvi das 2 médiums, né, e cara, foi uma experiência assim, muito legal, né, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que podia acontecer. Cara, assim, é uma coisa muito, muito legal, né? Muita gente fala, mas seres do mal não pode usar o corpo mental. Pode sim, pessoal. É claro que o corpo mental desses seres não é tão desenvolvido quanto de uma pessoa boa, de uma pessoa elevada moralmente, mas ainda, né, é desenvolvido o suficiente a ponto de eles conseguirem se projetar de forma consciente, né, nesses corpos, né? Tanto que os dragões, eles conseguiam se projetar em corpo mental. É que os dragões são seres muito perversos, né? Então é isso aí, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, então essa foi a experiência que eu tive, né? Onde eu absorvi
ectoplasma através do corpo mental e eu transferi todo esse ectoplasma para o meu corpo físico, né? Meu corpo astral ficou com um pouco, mas meu corpo físico ficou a maior parte desse ectoplasma, né? Como se fosse um vampirismo elevado em corpo mental, né? Lembrando que essa absorção foi toda organizada, né? Porque aquelas energias que elas perderam, elas vão recuperar, depois de 2, 3 dias recupera, né? Foi toda uma experiência baseada na ética, não foi por maldade, nada disso. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like, comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Fui.